Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Valdívia Resolve. Eu sou o Rodolfo Valdívia e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a ondulatória e os seus conceitos básicos. Beleza? Bora lá? Satoide, sobe a vinheta aí, por favor! Começando um pouquinho sobre a introdução ondulatória. Você já deve ter ouvido de alguma forma o termo onda no nosso dia a dia. Pode ser a onda do mar, pode ser uma onda de rádio, pode ser o sinal de celular que vem em forma de onda, mas alguma onda você já deve ter ouvido. A gente está cercado de ondas ao redor da gente o tempo todo. Então eu tenho onda do micro-ondas, eu tenho a onda de rádio, eu tenho a onda do celular. Uma série de ondas nos cercam. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a entender um pouquinho como funcionam essas ondas, tudo bem? Então, a gente tem aqui como exemplo, aqui, ó, as ondas do mar. Eu tenho lá uma boia que sobe e desce nessa onda do mar. Eu tenho aqui uma onda se propagando em uma corda, quando eu dou um chacoalho nessa corda. E eu tenho também a luz. Sim, galerinha, a luz é uma onda, né? Até agora a gente trabalhava na óptica geométrica, vídeo anterior, vou deixar aqui no link na descrição abaixo. A gente tinha também a luz, que até aquele momento a gente não entendia o que era luz. E a partir de agora, na ondulatória, a gente entende o que é a luz e entende que ela é uma onda, beleza? Então, continuando, mas afinal, por definição, o que é uma onda? Por definição, onda é uma perturbação fornecida por uma fonte a um determinado meio. Ou seja, onda é uma forma de energia. Tudo bem? Então, se onda é uma forma de energia, olha o nosso óculos de observação aí na tela. Onda não transporta matéria, onda transporta apenas energia, tudo bem? Vamos pensar então no exemplo aqui ó, que está na tela de um tsunami. Existem alguns fenômenos que podem causar tsunami. Queda de meteoro, movimento de placas tectônicas no fundo do oceano, erupções vulcânicas subaquáticas. Mas qual que é interessante aqui? A gente tem que entender o seguinte, se num determinado ponto do planeta eu tiver um efeito, um fenômeno que cause um tsunami, o que vai chegar no litoral de uma possível onda gigante não é a onda que estava lá no meio do oceano. O que vai chegar lá é a nossa energia. Então, quando tiver um tsunami no meio do oceano e a gente eventualmente chegar a um tsunami no litoral, o que é muito importante a gente entender é o que vai chegar no litoral não é a água que estava no meio do oceano. Aquela água simplesmente foi o meio por onde a energia do tsunami se propaga. Então esse tsunami, quando chegar no litoral, vai usar a água do próprio litoral para formar uma onda gigante. O que aconteceu, na verdade, é que no ponto de fenômeno, onde ocorreu o fenômeno, nesse ponto foi liberada uma grande quantidade de energia e essa energia em forma de onda se propagou pela água do mar até chegar no litoral. Então, o tsunami mostra que não é a água que se movimenta, não transporta matéria. A água é um meio de propagação da energia, um meio de propagação das ondas. Tudo bem, pessoal? Então, já que a gente fala de onda, que a gente está cercado de ondas no nosso dia a dia, a gente tem que ter um jeito de classificar essas ondas. Eu tenho que ter um jeito de separar essa onda em vários tipos. Por exemplo, a luz é igual à onda do micro-ondas, a luz é igual à onda sonora, então a gente tem que saber as diferenças desses tipos de ondas e para saber essas diferenças a gente precisa criar critérios de classificação. O primeiro critério de classificação de uma onda é quanto à natureza da sua onda, ou seja, a forma que ela é criada. Então a gente tem dentro da natureza, a forma que uma onda é criada, dois tipos de classificação. A gente tem as ondas chamadas mecânicas, tá aqui ó, e as ondas eletromagnéticas. E aqui a gente tem dois elementos, dois GIFs que mostram isso. Uma delas é uma onda mecânica, a outra é eletromagnética. Qual será que é? Qual que é qual? Vamos analisar isso passo a passo. Vamos começar pelas ondas mecânicas. Ó, então vamos lá. Onda mecânica, por definição, são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Onda mecânica ela é criada por uma vibração macroscópica. Uma palma, um movimento, uma pedra caindo
esses movimentos macroscópicos são capazes de criar ondas mecânicas. E essas ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Tudo bem? Então, olha só. Aqui a gente tem a representação, essa imagem aqui, é de partículas no ar. E essa aqui a gente tem uma partículazinha em vermelho. E aqui a gente vê a onda se propagando. O que acontece? Quando eu falo, a minha voz é uma onda mecânica, o som é uma onda mecânica. Quando eu falo, o que as minhas cordas vocais fazem? Elas vibram. E quando elas vibram, elas são capazes de vibrar o ar dentro da minha garganta, dentro da minha boca e no ambiente. Então essa vibração proporciona uma propagação de uma onda sonora. Então se a gente reparar nessa imagem nossa aqui, ó, eu tenho uma partícula que pode ser uma partícula de ar. E vocês podem perceber que por onde a onda passa, ela causa uma compressão, uma união dessas partículas. E aonde ela deixou de passar, ela causa uma elongação, um espaçamento, uma parte de ar rarefeito. Tudo bem? Então uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Um elemento importante, quanto mais denso o meio, mais fácil é a propagação de uma onda mecânica. Se vocês lembrarem de exemplos simples, a gente pode pegar, por exemplo, nos filmes de Velho Oeste, eu colocava lá meu ouvido no chão e eu conseguia perceber quando um trem estava vindo ou um grupo rival estava vindo. Por que os índios desses filmes de Velho Oeste faziam isso? Porque eles colocavam o ouvido no chão e por o chão ser um meio mais denso que o ar, o som se propaga com mais facilidade. Eu não escuto aquele som se propagando no ar, mas eu consigo escutar um som se propagando pelo terreno. Beleza? Tranquilinho então, pessoal? Com isso eu entendi que a onda mecânica é uma onda que necessita de um meio para se propagar. Essa é a informação mais importante acerca das ondas mecânicas, tudo bem? Agora, ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que são originadas por cargas elétricas oscilantes, ou seja, não é uma vibração macroscópica, é uma vibração microscópica. Eu estou falando de uma carga elétrica vibrando. E quando essa carga elétrica vibra, tudo bem? Ó, vou colocar aqui o desenho. Quando uma carga elétrica vibra, ela causa um campo elétrico. Campo elétrico, pessoal, aqui no nosso canal tem alguns vídeos sobre campos elétricos. Dá uma procurada aqui, o Sato vai deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Esse campo elétrico, quando ele é variável, ele causa, consequentemente, um campo magnético perpendicular a esse campo elétrico. Então, essa relação entre um campo elétrico azul aqui vibrando para cima e para baixo causa um campo magnético variável vibrando para frente e para trás. Essa vibração de uma carga elétrica oscilante causa esses múltiplos campos variáveis e são esses campos que vibrando e se propagando que são as nossas ondas eletromagnéticas. E um detalhe extremamente importante, por essas ondas serem causadas em um movimento microscópico, elas não necessitam de um meio material para se propagar. Não precisando de um meio material para se propagar, esse é o fundamento porque a luz, que é uma onda eletromagnética, é capaz de sair do Sol e chegar na Terra, mesmo entre o Sol e a Terra se fazendo vácuo. Então a luz só consegue atravessar esse vácuo porque a luz é uma onda eletromagnética. E aqui é importante relembrar que toda onda eletromagnética, assim como a luz é uma onda eletromagnética, ela se propaga na velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo, no sistema internacional, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou no sistema usual, 3 vezes 10 a quinta, ou 300 mil quilômetros por segundo. Tudo bem? Lembrando do vídeo passado, nessa velocidade eu seria capaz de dar pelo menos 7 voltas e meia no planeta Terra num piscar de olhos. Beleza? Então, definição, ondas mecânicas necessitam de um meio material, ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Tudo bem? Então, quanto à natureza, está definida as duas ondas. Vamos para uma próxima classificação. Na segunda classificação, agora a gente vai falar quanto à propagação da onda, a forma de propagação da onda. E, basicamente, existem 3 formas de uma onda se propagar. A primeira delas é as ondas com formato transversal, ou as ondas transversais, as ondas chamadas longitudinais e as ondas mistas. Tudo bem? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai conseguir separar ondas transversais, longitudinais e mistas e falar alguns detalhes delas. Tudo bem? Então, vamos lá. Onda transversal.
Por definição, uma onda é dita transversal quando a sua direção de propagação é perpendicular à sua direção de vibração. Então eu tenho aqui uma corda e eu tenho um pistão que faz essa corda vibrar. Tudo bem? Vocês estão vendo que ela vibra para cima e para baixo. E se vocês perceberem, eu consigo fazer essas partículas propagarem a minha onda para a direita. Então olha só, a direção de propagação da minha onda é para a direita, em direção à janela, enquanto a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Ela vibra para cima e para baixo. Lembrando que direção é a linha e sentido são as setinhas. Então a vibração tem sentido para cima e para baixo, enquanto a direção de propagação tem sentido para a direita nesse caso. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho das ondas longitudinais. O que é uma onda longitudinal? Então, por definição, onda longitudinal são aquelas que são classificadas longitudinais quando a direção em que ocorre a propagação coincide com a direção de vibração. Então, olha só, um exemplo clássico de uma onda longitudinal é a propagação de uma onda em uma mola. Então, olha só, eu tenho aqui um GIF que mostra isso. Se eu pegar, qual a direção de propagação? A mão está vibrando e fazendo essa onda se propagar para a direita. Só que se a gente perceber, essa mão vibra para frente e para trás. Então a direção de vibração e a direção de propagação são paralelas entre si. Direção, a linha que liga esses dois conceitos. Então essas linhas são paralelas entre si, então eu tenho que são paralelas. Se são paralelas, eu tenho uma onda classificada como longitudinal. Tudo bem? E por fim, onda mista, como o próprio nome já diz, uma onda mista é uma onda que mistura essas duas ideias. Ou seja, uma onda pode ser classificada como mista quando as moléculas vibram transversalmente e longitudinalmente ao mesmo tempo. Então o exemplo que eu tenho aqui é a água, a vibração, uma onda na superfície da água. Se vocês repararem nessa partícula laranja aqui, ó, ela vibra para cima e para baixo, para trás e para frente o tempo todo. A direção de propagação está da esquerda para a direita. Entretanto, a vibração ocorre para cima e para baixo e ocorre para a esquerda e para a direita também. Ela vibra em todas essas direções. Se a gente então quiser representar corretamente a direção de vibração dessa onda, a gente troca essas duas linhas por uma circunferência. Essa partícula ela sobe e desce, formando uma circunferência. Tudo bem então? Então a gente tem três ondas quanto à sua forma de propagação. Ondas longitudinais, transversais e mistas. Detalhe importantíssimo! Uma onda eletromagnética, a natureza, sempre será uma onda transversal. O contrário não é verdadeiro. Toda onda transversal é eletromagnética? Não. Mas toda onda eletromagnética é transversal. Guarde isso aí, meu amiguinho, que é muito importante e vai facilitar a sua vida lá na frente, beleza? Terceiro ponto, quanto à dimensão de propagação das ondas. Podemos classificar as ondas quanto à dimensão de propagação em três tipos. Vamos lá. Uma onda unidimensional. Eu estou falando do Uni da Caverna do Dragão. Bota o Uni na tela aí, Satoide. Beleza? Não estou falando da Uni da Caverna do Dragão. Eu estou falando de uma onda unidimensional. O que é isso? Vamos explicar logo mais. Uma onda bidimensional. O que é uma onda bidimensional? Não sei ainda, mas ela é uma classificação quanto à dimensão de propagação. E uma onda tridimensional. Ah, o Tesseract do Vingadores, é esse? Coloca aí na tela o Tesseract, Satoide. Não, também não é o Tesseract. Beleza? A gente vai explicar cada uma dessas ideias agora. Vamos lá. Onda unidimensional. A gente classifica uma onda unidimensional quando ela se propaga apenas em linha, ou seja, apenas em uma direção. Então, se a gente pegar aqui a onda em uma corda, a gente pode reparar que ela se propaga apenas em uma direção, a direção da corda. Então, é uma onda unidimensional, uma propagação em linha, tudo bem? Agora, uma onda bidimensional, por definição, é uma onda que se propaga em um plano. Ela se propaga para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, num plano. Então, o que eu tenho aqui? Podemos citar como exemplo as ondas em superfície de líquido. Joguei uma pedrinha na água, o que vai acontecer? Quando eu jogo a pedrinha aqui no meio, eu vou ter ondas se propagando, formando um círculo nessa água. Ou seja, eu consigo perceber que essa onda se propaga tanto para a direita quanto para cima, de acordo com o nosso desenho. Ela se propaga em um plano.
tudo bem? Ondas bidimensionais ou ondas planas. E por fim, ondas tridimensionais são ondas que se propagam em todas as direções, tudo bem? Então podemos citar como exemplo o caso da uma onda do som ou da luz. Se eu ligar a lâmpada aqui na sala, essa luz vai chegar em todos os pontos da sala, na frente, atrás, na esquerda, na direita, para cima e para baixo. Isso significa que ela se propaga em todas as direções. Essa onda se propaga em todas as direções, tudo bem? Então a gente pode perceber aqui, ó, no centro desse cubo aqui, que é um plano cartesiano, eu tenho uma fonte emissora de ondas tridimensionais. A gente pode perceber que essa fonte emite ondas para a direita, para a esquerda e para cima, ou seja, ela se propaga em todas as dimensões. Tudo bem? Lembra que ondas tridimensionais, o som é onda tridimensional e a luz é uma onda tridimensional também. Elas têm naturezas diferentes, mas ambas são tridimensionais. Percebam, eu tenho natureza, forma e dimensão de propagação. Cada onda pode ser classificada em relação a um desses três elementos. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, vamos falar um pouquinho das características de uma onda. Então vamos pensar na seguinte situação. Considera que eu tenho uma corda presa numa extremidade e eu vou colocar essa corda para vibrar, tudo bem? Então a gente vai perceber que, como naquele desenho anterior, ó, eu tenho um eixo vibracional e essa onda vai se propagar pela janela aí, tudo bem? Com isso, eu posso perceber que ela forma aqui no nosso gifzinho aqui uma onda chamada senoidal. Ela tem uma ida para cima, para baixo, tá vendo que ela alterna? Vamos tentar olhar ela de forma parada, vamos trocar esse desenho para o desenho estático. Olha, tá aqui. Então olha só, eu tenho uma onda senoidal, ela vibra para cima e para baixo de forma periódica, ou seja, cada espaçamento dessa onda tem tamanhos iguais, seja na horizontal, os tamanhos iguais na horizontal e os tamanhos iguais na vertical. Entre si, horizontal e vertical pode ser diferente? Pode, mas na horizontal é sempre igual os espacinhos e na vertical é sempre igual. Isso a gente fala que se isso é verdadeiro, que a nossa onda é periódica. Ela se repete em intervalos de tempos iguais, tá bom? Com isso, vamos pegar essa onda e vamos começar a pensar nela e olhar algumas coisas que são importantes. Primeiro, vocês podem reparar que essas ondas têm pontos de máximo, de vibração mais alta, em relação ao nosso eixo de equilíbrio. O eixo de equilíbrio é bem o meio da onda aqui, tá bem? Então esse ponto mais alto da onda a gente chama de crista da onda. O ponto mais alto que a corda atinge durante essa vibração, crista da onda. Termo antigo, uma gíria antiga, né? Sato, coloca na tela aí uma gíria antiga. Batuta. Não essa, outra. Bota pra quebrar. Aí, beleza? Então essa gíria antiga, a crista da onda. Quando falava antigamente, eu tô na crista da onda, significa que eu tava por cima. Tudo bem? Agora, as partes mais baixas de vibração dessa corda, a gente chama de vale da onda. Tudo bem? É o ponto mais baixo de vibração. E outra característica importante da onda, por essa onda ser periódica, eu consigo medir a distância entre dois picos consecutivos. Eles vão ser sempre iguais, independente de quantos picos eu tiver nessa onda. Então a distância desse para esse é igual à distância desse para esse. Essa distância entre os picos da minha onda é chamada de comprimento de onda, representada por essa letrinha grega aqui, a letra lambda, né? Tô falando dos nerds lá da República Lambda, Lambda, Lambda. Coloca aí o trilambda na tela aí, Sato. Isso, beleza? Não tô falando da República lá dos nerds contra-atacam. Essa é uma letra grega, a letra grega lambda. E essa letra grega lambda é o que representa o comprimento de uma onda, então de crista a crista. Mas esse comprimento de onda pode ser também medido de vale a vale. Ou ainda, esse comprimento de onda pode ser a sucessão de uma crista inteira, ó, o pedacinho inteiro aqui é a crista, e um vale inteiro, tudo bem? Então ela começa no ponto de equilíbrio, ela retorna, primeiro ponto de retorno. Esse ponto termina a minha crista. Começa o vale e termina o vale no ponto de equilíbrio. Vale. Então a sucessão de uma crista inteira e de um vale inteiro é um comprimento de onda também. Tomem muito cuidado com isso aí, tudo bem? Porque nem sempre eles vão dar bonitinho esse comprimento de onda. Eu vou ter que descobrir ele baseado em outras medidas que eles dão no desenho. A gente vai ver isso no vídeo de exercícios. Sato, coloca aqui em cima para mim, por favor, do vídeo de exercícios.
tá bom? Agora, outro elemento importante de uma onda é a sua amplitude. E a amplitude é o valor algébrico, é a distância entre o eixo de equilíbrio e o ponto de máximo dessa onda. Então, é a distância entre o eixo de equilíbrio e a crista da onda. Se essa é uma onda periódica, todo mundo tem a mesma amplitude. Essa amplitude então vai ser representada aqui pelo sinal positivo, porque está acima do eixo. Plano cartesiano continua valendo nessa relação. Para cima do zero positivo e para baixo do zero negativo. O que importa para a gente é o valor em módulo. Se eu conseguir medir daqui até aqui der 15 centímetros, daqui a aqui vai dar 15 também, por se tratar de uma onda periódica. Tudo bem? Só que se eu quiser colocar isso no meu plano cartesiano, aqui mais 15 e aqui menos 15. Tudo bem? Se eu for dar simplesmente uma resposta num exercício, eu vou colocar 15, que é o valor em módulo sem sinal. Belezinha? Então essa aqui é a nossa amplitude da onda. Continuando ainda com as características da minha onda. Ó, a amplitude daqui, o comprimento de onda continua aqui. Só que essa onda, ela tem uma chamada frequência. E o que é a frequência da minha onda? Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo, ou seja, o número de vibrações que ela faz completa, então uma crista e um vale, por unidade de tempo. Ah, então a minha crista vibra 30 vezes a cada segundo. Então o número de vibrações 30 e o tempo 1. 30 sobre 1, 30. Se eu estou usando a unidade de medida de tempo no Sistema Internacional segundos, esse cara vai ter uma unidade de medida em Hertz. Vou colocar mais para frente como escreve e a abreviação, tudo bem? Agora, essa onda ela leva um certo tempo para gerar uma vibração completa. Ó, a anterior frequência falava quantas vibrações eu tinha em um intervalo de tempo. Agora eu quero saber quanto tempo leva para uma vibração. Então, esse tempo necessário para uma vibração é chamado de período. E como que se calcula o período? Período, representado pela letra T maiúsculo, Tzão, é igual a 1 sobre F. Por que 1 sobre F? Porque o período é o inverso da frequência. Até na forma de definição eles são inversos. Frequência é o número de vibrações em 1 segundo. Período é uma vibração completa em quantos segundos? Inverso. Então, o período é o inverso da frequência, a formulinha está aqui embaixo. Bora lá. Beleza? Então, frequência e período. Sabendo de todas as características de uma onda, eu preciso falar da sua relação fundamental da ondulatória. E o que é isso? A relação fundamental da ondulatória fala o seguinte: em um meio homogêneo, tudo bem? A onda se propaga em movimento uniforme, valendo a relação V ΔS sobre ΔT. Equação do movimento uniforme é a equação com velocidade constante. Velocidade é igual a variação do espaço por variação do tempo. Sendo a onda periódica, podemos recordar que durante o período T, a perturbação ocorre um comprimento de onda lambda, podendo descrever que, então vamos lá, para a gente, nessa situação, uma onda periódica, a variação do espaço vai ser representada para a gente pela letra lambda, que é uma vibração completa, distância entre duas cristas, dois vales, ou ainda uma crista em um vale completo. ΔT vai ser o tempo para que isso aconteça, então o nosso período. Então a gente vai calcular que a velocidade é lambda sobre período. Professor, mas por que eu posso fazer isso? A onda tem um comprimento gigantesco, eu vou pegar só um pedacinho? Sim, porque não importa se eu pego só um pedacinho, aquele pedacinho representa o todo, porque ela se repete, ela é periódica. Então aquele pedacinho é suficiente para eu calcular a velocidade da minha onda. Então para calcular a velocidade da onda V é igual lambda sobre período, comprimento de onda pelo período. Só que nós já vimos que o período, o inverso do período, é a frequência. Então eu também posso escrever a relação da seguinte forma: V é velocidade igual lambda vezes F. V igual comprimento de onda vezes frequência. Tudo bem? Também conhecido como vá lamber ferida. Olha que horrível essa expressão, mas ajuda a memorizar. Tudo bem? Onde V nessa expressão é a velocidade da onda e no sistema internacional é medido em metros por segundo, m/s. Lambda é o comprimento de onda e no sistema internacional é medido em metros. F é a frequência da minha onda e no sistema internacional é medido em hertz. Aqui, ó, falei que ia aparecer. Hertz, escrito H-E-R-T-Z, e a abreviação é somente HZ com H maiúsculo, tudo bem? O T é o período da onda, lembrando que é um T maiúsculo, é um Tzão, T maiúsculo, e a unidade no sistema internacional é sempre o segundo, tudo bem? Lembrando aqui que o lambda está aqui embaixo, está aqui em cima,
e ele é o nosso comprimento de onda. Belezinha, pessoal? Relação fundamental da ondulatória. Sempre que a onda estiver no meio homogêneo, se propagando em um movimento uniforme, essa expressão é válida. Beleza? Tranquilo? Então, bora para outra relação também falando de velocidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de distâncias percorridas por uma onda. A gente acabou de falar que dá para calcular a velocidade de uma onda. Dá para calcular a distância que ela percorre sabendo algumas relações? Dá sim. Se a gente quer calcular a distância percorrida por uma onda, a gente usa a expressão, olha, d de distância é igual v vezes tzinho, distância é igual velocidade vezes tempo. Também conhecida como Deus vê tudo, olha que belezinha, ó, a série Lucifer aí estreando na Netflix, ó, a propaganda gratuita, Netflix, banca eu aí. Tudo bem? Então tem a série aí, tá bom? Deus vê tudo, mas aí a gente pode pensar que o diabo vê também. Olha só como são as coisas, não é mesmo? Então olha só, d, distância percorrida por uma onda, e unidade no SI é metro, representado pela letra M. V é a velocidade de propagação da onda, e a unidade no SI é metros por segundo. E T, importante, o T é o tempo necessário para a onda percorrer a distância analisada. Como assim, professor? Pensa que uma onda, por exemplo, ó, aqui embaixo, um morcego emitindo uma onda para identificar onde está um inseto. Essa onda vai sair da boca do morcego, vai bater no inseto e voltar nos ouvidos do morcego. O exercício pode falar assim, essa onda levou 30 segundos para sair do emissor e voltar no receptor, que são os ouvidos. Ele foi e voltou. Se essa onda foi e voltou, levou ao todo 30 segundos, mas só a ida, quanto tempo leva? Eu quero saber a distância do morcego ao inseto. Então eu levo em consideração somente o trecho que me convém. Então somente a ida. Se o todo é 30, o tempo de ida é a metade do todo, porque a velocidade de uma onda no meio homogêneo é constante. Tudo bem? Então fiquem muito atentos com isso aqui, ó. Ó o nosso Valdiviazinha dando recado aqui. Quando o exercício der o tempo total, ida mais volta, considerar a metade do tempo para o cálculo. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então lembrou da quando pedir distância percorrida por uma onda, ou distância, a profundidade de um rio, medido com um sonar, ou a distância que um raio caiu de você e você escutou o trovão e você percebeu que entre o raio e o trovão levou 6 segundos. Com essas informações eu consigo, com a expressão d igual a v vezes t, calcular a distância que o raio caiu de mim e a profundidade do rio. Belezinha? Bora lá para a próxima relação. Vamos lá. Potência de uma onda. Então olha só, a gente tem muito costume de usar esse termo para falar de torres de celular, torres de sinal. Ah, o sinal do meu celular está fraco, o sinal do meu celular está forte, eu estou longe da antena, eu estou próximo à antena. É muito comum usar o termo potência e intensidade. Então a gente tem que entender o conceito de potência para poder entender o conceito de intensidade de sinal, tudo bem? Então olha só, considere uma fonte pontual esférica, de uma ondas esféricas. Então eu tenho aqui uma lâmpada, tudo bem? Ela é colocada e sobre essa fonte eu coloco uma superfície, uma esfera. Então ela está bem no centro dessa esfera, tudo bem? Essa lâmpada emite ondas que têm uma certa energia associada, quantidade de energia. Lembrando que essa lâmpada está bem no centro, então ela tem uma distância em relação à borda. Essa distância que a gente conhece como raio eu vou chamar de x, tudo bem? Então eu pego uma área dessa superfície aqui e por essa área eu vou analisar a onda que sai por aqui. Então a quantidade de energia associada a essa onda. Para calcular a potência de uma onda, eu tenho que pegar aqui a potência, representada por pot aqui, é a variação da energia pela variação do tempo. A gente já viu isso em outros momentos, no conceito de mecânica, no conceito de termologia, tudo bem? Potência e energia por tempo, sempre, tudo bem? Lembrando que pot é a potência da onda e a unidade no sistema internacional é o watts, representado pela letra W. O ΔT é a unidade de tempo, a variação do tempo é medida em segundos. E o ΔW é a quantidade de energia associada à onda. E sempre energia, não importa a forma, é sempre medida em joules, ou joule, né? E representado pela letra J. Belezinha? Agora que a gente entendeu o conceito de potência de uma onda, que não é o que o sinal verifica, a gente vai entender o conceito de intensidade de uma onda, que esse sim a gente vai falar um pouquinho de relação com o celular, tá bom? Intensidade de uma onda, ó, permaneci meu desenho aqui que a gente vai precisar dele. A intensidade de uma onda, na abertura considerada no enunciado, aqui ó, que é a aberturazinha aqui, ó,
é dada pelo quociente. Então, a intensidade de uma onda é a potência pela área. Então, se eu quero saber a intensidade do sinal que sai por essa região, eu tenho que saber a potência da minha fonte e a área por onde essa onda está passando. Beleza? Se a gente lembrar que essa superfície ela é esférica, essa área ela pode ser medida lá pelas equações, lá pelas expressões matemáticas da esfera. A área de uma esfera é medida em 4π vezes o raio ao quadrado. Então, para calcular a intensidade de uma onda, é a potência, e se eu quero saber na esfera como um todo, a potência que sai dessa fonte, 4π por raio ao quadrado. Detalhe, por que eu estou falando isso? Se essa aqui é uma torre de celular, quando eu estou aqui na base, eu tenho uma certa distância da fonte emissora. A fonte emissora de sinal de uma torre de celular não está na base, ela está numa parte bem alta para evitar interferências. Então, se eu estou na base da torre, eu tenho uma distância bem curtinha em relação à fonte emissora. O sinal da minha antena vai ser bom. Agora, se eu estou aqui no cantinho da página, ó, a distância entre a fonte e onde eu estou é maior. Se eu aumento a distância e ela é um termo quadrático, a intensidade diminui numa proporção quadrática. Se eu dobro a distância, se eu multiplico a distância por 2, eu divido, porque é inversamente proporcional, a intensidade por 2 ao quadrado. Percebam, quanto mais longe eu estiver da minha fonte emissora, menor é a intensidade. É por isso que a gente pega em cidades, a gente tem os pontos cegos de sinal. O que significa isso? São bairros que estão tão distantes da fonte emissora do sinal que aquele sinal é tão pequeno que é quase imperceptível. É por isso que eu preciso, dentro de uma cidade, de várias torres para fazer a tal triangularização, ou seja, um sinal de celular precisa de no mínimo 3 torres para triangularizar e ter um sinal eficiente. Tudo bem? Lembrando que cada elemento aqui significa: o x é o raio da minha esfera medido em metros no sistema internacional, o POT é a potência da fonte emissora de onda e é medida em watts, e o I é a intensidade da onda medida em watts por metro quadrado. Muito importante isso aqui, pessoal. Sempre a intensidade da onda é watts por metro quadrado. Tudo bem? Por fim, resuminho da aula, pessoal. Qual é o resumo? Então, primeira coisa, definição da onda. O que é uma onda? Onda é uma forma de energia e, sendo uma forma de energia, uma perturbação de um meio, ela só transporta energia, ela não transporta matéria. Tudo bem? A classificação de uma onda, a gente tem 3 formas de classificação de uma onda. A primeira delas é quanto à natureza da onda, como ela é criada, e existem 2 tipos. As ondas mecânicas, que necessitam de um meio material para se propagar e foram criadas por uma vibração macroscópica. E as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar e elas são criadas por uma vibração microscópica. Ondas mecânicas, quanto mais denso o meio, maior a velocidade de propagação. Onda eletromagnética é a luz, é a velocidade mais rápida do universo possível, no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tudo bem? Revisão. Quanto à forma de propagação da onda, 3 formas de propagação. Ondas transversais, vibração e propagação perpendiculares entre si. Ondas longitudinais ou longitudinal, vibração e propagação paralelo entre si. Onda mista, vibra para cima e para baixo, para frente e para trás, ou seja, vibra em todas as direções. Com isso, ela é transversal e longitudinal ao mesmo tempo, tá? Quanto à direção de propagação de uma onda, existem 3 tipos também. Unidimensional, se propaga em uma linha, ondas que se propagam em linha. Ondas bidimensionais, as ondas que se propagam em uma superfície, um plano. E ondas tridimensionais, ondas que se propagam em todas as dimensões. Se a gente for classificar as 2 ondas mais importantes que a gente tem, a onda sonora. A onda sonora é uma onda mecânica, ela é uma onda longitudinal, lembrem disso, a onda sonora é sempre longitudinal, ela faz o ar vibrar para frente e para trás, e ela é uma onda tridimensional. Já a luz é uma onda eletromagnética, ela é transversal, toda onda eletromagnética é transversal, e ela é tridimensional, tudo bem? Características de uma onda. Tem vários elementos que caracterizam uma onda. São eles: o comprimento de onda, a distância entre 2 cristas, 2 vales, ou ainda entre uma crista e um vale completo. A amplitude é a distância entre o eixo de equilíbrio e a crista ou o vale de uma onda. Cristas e vales de uma onda. Já falei, crista, parte mais alta de uma onda, vale, parte mais baixa. Período de uma onda é o tempo necessário para a onda dar uma vibração completa. Frequência
é o número de vibrações completas a cada unidade de tempo. Frequência e período são coisas inversas, ou definições inversas. Frequência é 1 sobre t. Já vimos isso. Relação fundamental da ondulatória. Velocidade lambda vezes f, ou ainda velocidade lambda sobre período. Tudo bem? Potência de uma onda é a unidade de energia emitida por uma onda a cada unidade de tempo. Intensidade de uma onda. A intensidade é a potência dividido pela área. Tudo bem? E com isso a gente encerra a nossa revisão da aula. Com isso a gente encerra a nossa aula. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se puder, deixa o seu joinha, compartilha com um amigo, aquele seu amigo que está precisando de uma força de revisão de ondas, beleza? Eu sou o professor Rodolfo Valdívia, muito obrigado, uma ótima semana e aí, tchau!